Vamos dar sequência à nossa reflexão no livro de Esther, capítulo 7, que diz assim: Esther denuncia a Ramã. Vindo, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Esther. Disse também o rei a Esther, no segundo dia do banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, e qual o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se o rei achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, deis-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servo e por serva vos vendesse, calmeia, ainda que o Senhor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei a Assuero e disse à rainha Esther: Quem é este? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: O homem opressor é o inimigo, é este mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Ramã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: Porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Ramã o rosto. Então aqui a Esther expõe diante do rei o porquê que o povo dela seria eliminado. Até esse momento o rei não sabia que o povo que ela falava, da qual ela fazia parte, era judeu. Aqui você vê Ramã, ele já estava achando que ele seria exaltado, mas quando ele viu a rainha falando ao rei toda a situação, ele já sabia o que viria sobre ele. Porque o rei, ele pesava mesmo a mão. Você vê que a rainha Vate não se apresentou diante dele e ele já destituiu a do cargo e procurou outra, na qual estava sendo Esther. Confrontando o adversário do avivamento. Ramã é o principal adversário do avivamento da herança. Esther foi bem sucedida ao enfrentar essa oposição e interceder em favor do seu povo, pois havia preparado o seu coração para entrar na presença do rei e falar humildemente a ele sem nenhuma motivação escusa. Olha só, ela se apresentou, ela fez um propósito. Qual foi o propósito que ela fez? Falou para o tio dela: falem para todos os judeus que não comam e nem bebam durante 3 dias e 3 noites, e até os animais jejuarem, para que ela pudesse se apresentar diante do rei. Porque se ela se apresentasse diante do rei e ele não levantasse o cetro, ela pereceria. Então, qual é a arma para enfrentar o inimigo? É jejum e oração. Essa que é a arma para enfrentar o inimigo. Confrontando por seu pecado e percebendo que suas palavras haviam sido descobertas, Ramã temeu a punição do rei e jogou-se agressivamente sobre o leito de Esther, levantando o rei a pensar que sua intenção fosse machucar a rainha. Por fim, Ramã foi sentenciado à morte na mesma forca que havia preparado para Mordequeu, primo de Esther. Embora o adversário seja perigoso, é preciso combatê-lo. O banquete do vinho, que representa a intimidade, lembra-nos de que durante o embate contra os antagonistas do avivamento, devemos manter uma atitude livre de escândalo e soberba. Uma vez que o inimigo é exposto, ele perece do mesmo modo que intencionava causar dano a outros. Então, olha só, ele já tinha até levantado, construído uma forca para enforcar Mordequeu. E aqui diz que o que é que nós temos que ter?
Nós temos que nos manter numa atitude livre de escândalo. Porque aí a vitória vem. Ramã estava aqui envolvido em escândalo. Ele forjou, ele mentiu diante do rei quando disse que tinha inimigo que perseguia o rei. Porque ele estava lutando em propósito dele, em benefício dele. Ele não pensou no povo, ele não pensou em ninguém, ele pensou nele. No status que ele ia receber, nos privilégios que ele ia receber. Mas diante de quê? Em cima de mentira. Então nós temos que estar alicerçado na palavra. Quando para vencermos o nosso inimigo é jejum e oração. Temos que estar atento, de olhos e ouvidos atento para o que a palavra nos diz. Observe que ele queria só privilégio para ele mesmo. E ele construiu uma forca já com toda a alegria que seria ele ia enforcar o Mordequeu, mas no qual ele foi enforcado na própria forca que ele construiu. Sugestão dos seus amigos e da sua esposa, não sabendo que os atos dele eram malignos. Ele não pensava positivamente. Então que nós venhamos meditar na história de Esther. Ter propósito, nos mantermos perseverantes, principalmente diante dos nossos inimigos, é jejum e oração, para que nós possamos vencer essa guerra, porque é uma guerra, mas quando Jesus está no controle, nós vencemos. Quem nos dá a vitória é Jesus, mas nós temos que fazer a nossa parte. O que Esther fez quando ela soube que o seu adversário, ela nem sabia que ele era adversário dela, mas que ele estava maquinando contra o seu povo, ela levantou o propósito de jejum e oração com o seu povo. O livro de Esther ele não cita o nome de Deus em nenhum momento, mas quando você lê a história de Esther, você vê o agir de Deus na vida de Esther e de Mordequeu, porque eles tinham um propósito. Eles não faziam as coisas de qualquer jeito, eles buscavam o propósito com Deus para que viesse, e Deus dava vitória. Porque tudo que aconteceu na vida de Esther, Deus já tinha preparado. Deus já tinha escrito a história muito antes de Esther vir ao mundo. Ele já saberia, porque ele sabe que o povo judeu a todo tempo é perseguido. E não é diferente de hoje. Hoje eles continuam sendo perseguidos. Então que você venha meditar na história de Esther, que você venha tirar o dízimo do seu tempo para ler a Bíblia, para conhecer mais da palavra do Senhor. Porque Jesus está voltando. E para que nós possamos sair dessa terra cheia de contaminação de pecado, temos que nos manter perseverante em obediência, em leitura da palavra, em oração, compromisso e jejum com o Senhor Jesus. Porque o nosso compromisso é com o Senhor, não é com o homem, não. O homem, Jesus, ele continua sendo Deus, mesmo sem nós. Mas nós sem Deus não somos nada. Que você venha meditar na palavra de hoje, venha tirar um tempinho para ler a Bíblia e dar um passo para Cristo, porque Jesus está voltando. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal e compartilhe os meus vídeos, para que mais vida possa ser alcançada com essa mensagem de salvação. Que Deus te abençoe e te guarde. Se o Senhor me permitir, amanhã estarei aqui com vocês.